Olá, alunos! Hoje teremos nossa aula de História, no módulo 3, capítulo 5. Iremos falar sobre a pecuária, o ciclo da borracha, o problema da seca, a migração para o centro-oeste, ok? Abra um livro de vocês na página 252. Aí vocês irão observar que o primeiro assunto é sobre a pecuária. Logo mais embaixo há uma gravura, é uma gravura de Jean Debret de 1835, transporte de carne bovina. E logo mais embaixo há duas questões. A primeira é descreva a gravura acima, aí vocês vão descrever, falar se há pessoas, quem são essas pessoas, se há animais, o que esses animais estão fazendo e para que eles estão sendo utilizados, tá? Que atividade os bois estão sendo utilizados? Vocês vão pegar e escrever aí, ok? Logo embaixo há um texto, vamos ler? No século XVI, teve início no Brasil a atividade de criação de gado, também chamada de pecuária. Essa atividade econômica também foi responsável pelo deslocamento de muitas pessoas para as regiões no interior do Brasil. No início da colonização, a pecuária estava ligada ao funcionamento dos engenhos e por isso também era desenvolvida no litoral do território. O gado bovino era usado principalmente no transporte de cana-de-açúcar e para movimentar as moendas. Porém, com o passar dos anos, houve um aumento na área de cultivo canavieiro e os rebanhos foram levados ao interior do território brasileiro. E além disso, o gado passou a ser utilizado para fornecer carne e couro aos habitantes da colônia. Não é interessante? Continuando a leitura, agora na página 253, é trabalhando na criação de gado. A criação de gado em fazendas no interior do Brasil levou muitas pessoas a se deslocarem para trabalhar nesses lugares. Isso proporcionou um aumento na circulação de pessoas no interior do país. Os trabalhadores responsáveis pela criação dos animais e pela manutenção das fazendas são chamados vaqueiros. Os vaqueiros cuidavam dos rebanhos de gado bovino, que eram criados soltos em grandes áreas de pastagem. Essa profissão existe até os dias de hoje no Brasil e possui características próprias em cada região do país. Agora vamos falar um pouco sobre a pecuária de hoje. Atualmente, a pecuária é uma das principais atividades econômicas praticadas no Brasil. Em muitas regiões, os animais ainda são criados em grandes áreas, em meias pastagens, principalmente para fornecer carne e couro para a população. A pecuária também fornece carne e couro para exportação, ou seja, os produtos são vendidos a outros países. Vocês sabiam disso? Pois é. Então, além disso, outras partes do boi são também aproveitadas para a fabricação de diversos produtos, né, como roupas, calçados, acessórios feitos, né, com couro, alguns sabonetes e velas produzidas a partir de gordura animal, alguns pincéis e escovas que têm como matéria-prima os pelos dos animais. E além de abastecer o mercado interno, né, como foi falado, parte dos produtos da pecuária, ela é exportada, né, ou seja, vai para outros países também. Nessas duas páginas, 254 e 255, a atividade que vocês deverão responder. Leiam com muita atenção estes textos e, se for necessário, voltem também às páginas anteriores para assim obter as respostas. Agora na página 256 é o ciclo da borracha. Mas antes de nós lermos o texto, eu vou falar um pouco sobre o processo de produção da borracha, que para extrair o látex da seringueira são feitos cortes diagonais nos caules das árvores, permitindo que o líquido escorra até os recipientes colocados para a coleta. E esse líquido ele é misturado com ácidos para que ocorra uma coagulação que o transforma em uma massa branca. E essa massa ela é moída e processada até se transformar em uma borracha. E há casos que é necessário passar por um outro processo chamado vulcanização.
que consiste no aquecimento da borracha com outros produtos químicos. E esse processo ele permite que ela se torne mais resistente, tá? E a borracha feita utilizando-se o látex é chamado borracha natural e foi muito utilizada na indústria automobilística. Atualmente, a borracha mais utilizada é a sintética, produzida quimicamente com os derivados do petróleo. Agora vamos ler o texto, o ciclo da borracha. Ao longo da história do Brasil, a extração de diversos produtos das matas brasileiras estimulou o deslocamento de muitas pessoas pelo território. Entre esses produtos está o látex, substância líquida retirada de uma árvore chamada seringueira, que é utilizada para produzir borracha natural. No final do século XIX, o látex passou a ser amplamente utilizado pela indústria, tornando-se um produto muito valorizado. O auge da exploração do látex no Brasil ocorreu entre o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX. Esse período ficou conhecido como ciclo da borracha. Atraídos pela promessa de encontrar trabalho e boas condições de vida, milhares de pessoas migraram para a região norte do país com o objetivo de trabalhar na extração do látex. A maior parte dessas pessoas vinham da região nordeste do Brasil. Vamos ler esse texto a seguir. As repetidas secas que ocorreram no final da década de 1870 estimularam ainda mais a vinda em massa de sertanejos para a Amazônia. Estimativas da época calculam entre 250 e 300 mil o número de nordestinos que ingressaram na região entre os anos de 1870 e 1920. Aí vocês podem observar um seringueiro nessa imagem, extraindo látex que foi feito em 1910. Agora na página 257, a vida em meio à mata. As pessoas que trabalhavam na extração do látex, conhecidas como seringueiros, enfrentavam difíceis condições de vida em meio à floresta amazônica. Elas viviam isoladas na selva em pequenas cabanas improvisadas. Doenças como a malária e a febre amarela eram comuns e não havia acesso ao atendimento médico. Além disso, os seringueiros recebiam salários muito baixos, né? Então eles receberam muitas promessas e essas promessas elas não foram cumpridas, tá? Eles passavam necessidades, né? Não se alimentavam direito. Então tudo que foi falado que eles iriam receber, eles não receberam. A riqueza da borracha. A riqueza gerada pela exploração do látex estimulou um processo de modernização em cidades como Belém e Manaus. Diversas ruas foram pavimentadas. Houve instalação de redes de água e esgoto, linhas de bons de iluminação elétrica, além de terem sido construídos grandes edifícios como o teatro, mercado e bibliotecas. Entretanto, havia grande desigualdade social nessas cidades e a maior parte da população não tinha acesso a esses serviços. Aí vocês podem olhar essa imagem, observar, né, que é da avenida da cidade de Manaus, no Amazonas, início do século XX. E como é que vocês podem constatar que houve uma modernização, né, por conta do ciclo da borracha, né, que trouxe riquezas a essa cidade. Observando aí, vocês podem verificar que a avenida ela é bastante larga, né, está pavimentada, diversas construções e o grande trânsito também de pessoas. E a modernização pela qual passou a cidade de Manaus só foi possível, né, graças à riqueza gerada pela extração do látex durante o chamado ciclo da borracha, tá bom? Na página 258, a atividade que vocês deverão responder até a questão 4. Vocês podem voltar nos textos que já foram lidos e obter as respostas. E a quinta questão são respostas pessoais.
Agora na página 259, o problema da seca. Ao longo do século XX, por causa das difíceis condições de vida agravadas pela seca, muitos nordestinos deixaram seus lugares de origem em busca de melhores condições de vida nas grandes cidades. Vamos ver o poema. Encontrei meu caminho, terra batida, sol estorricante, vegetação secando, água acabando. Encontrei meu caminho, família vindo ao longe, de pés descalços, roupa surrada, passos lentos pela estrada. São os retirantes, solitários, com olhar distante. Apenas levam consigo a esperança de encontrar vida melhor. Bom, aqui no texto vocês podem observar que está sendo falado sobre os retirantes, né, do sol que eles enfrentavam, da terra batida, né? E logo embaixo há o significado dessas duas palavras que estão sublinhadas: estorricante, que é que produz sol forte, que resseca e quase chega a queimar. E retirante é aquele que se retira, que deixa um lugar. E falando um pouco sobre as condições de vida dos retirantes, podemos observar que havia falta de água, né, causada pela seca, que comprometia a saúde e o bem-estar das pessoas que estavam naquele local, e impedia com que elas tivessem condições de vida adequadas. Também podemos verificar que a água ela é um recurso essencial para a manutenção da vida de pessoas e animais. E com a escassez desse recurso, as pessoas não podem plantar alimentos nem criar animais. Tá? Então, daí nós podemos observar e refletir um pouco sobre as principais dificuldades enfrentadas pelos retirantes. A migração dos nordestinos se intensificou a partir de 1930, quando grandes cidades como Rio de Janeiro e São Paulo passavam por um processo de crescimento industrial. E esses imigrantes eles foram empregados em diversas atividades nos grandes centros urbanos, principalmente nos setores da indústria, na construção civil e do comércio. Agora na página 260 é o êxodo rural. O deslocamento de um grande número de pessoas do campo para as cidades é chamado êxodo rural. Esse tipo de migração pode ocorrer por diversos motivos. O êxodo rural está relacionado principalmente à implantação de indústrias nas cidades brasileiras. E no início do século XX, alguns centros urbanos passaram a oferecer um grande número de empregos na indústria e no comércio. E assim, atraídos por melhores condições de vida, muitos camponeses migraram para as cidades. Aí aqui é uma imagem, vocês podem observar que são trabalhadores em fábrica de bebidas na cidade de São Paulo, em cerca de 1910. A mecanização no campo. Na segunda metade do século XX, a modernização promovida pela industrialização atingiu também as áreas rurais. A utilização de máquinas nas lavouras, como tratores, colheitadeiras, permitiam o aumento da produtividade agrícola. E, por outro lado, a mecanização das lavouras também provocou o aumento do desemprego entre os trabalhadores rurais, pois sua mão de obra tornou-se cada vez menos necessária. Muitos pequenos proprietários rurais também foram prejudicados. Com menos recursos para investir na mecanização de suas lavouras, era mais difícil para eles competir com os grandes proprietários rurais, e assim foram obrigados a vender suas terras e migrar para as cidades em busca de empregos. Tá? Então, esses foram um dos motivos também que levaram as pessoas a se mudarem, né, do seu local de origem para outras cidades, para outros estados. E logo mais embaixo aqui é o significado da palavra colheitadeiras, que são máquinas empregadas nas lavouras para realizar a colheita. Também naquela época, logo no início do século XX,
O trabalho infantil ele era comum, o que prejudicou o desenvolvimento escolar e intelectual pleno de inúmeras crianças que trabalhavam. E ao longo do século, a exploração desse tipo de trabalho passou a ser cada vez mais combatida, sendo criadas leis que proibiram o trabalho infantil. Porém, esse é um problema que existe até os dias de hoje em nosso país. A migração para o Centro-Oeste. A partir da segunda metade do século XX, a região centro-oeste do Brasil passou a receber cada vez mais migrantes. Conheça a seguir alguns fluxos migratórios para essa região. A construção de Brasília. Em 1956, o governo brasileiro iniciou a construção da cidade de Brasília para ser a nova capital do Brasil, em substituição ao Rio de Janeiro. E para realizar esse projeto, o governo ele necessitou da mão de obra de muitos trabalhadores, e dessa maneira milhares de pessoas migraram de diferentes regiões do país, principalmente do Nordeste, para trabalhar na construção da nova capital. Após o término das obras, muitos desses trabalhadores, conhecidos como candangos, ficaram morando em cidades perto de Brasília. Aí aqui vocês observem moradias de trabalhadores que migraram para a região de Brasília durante sua construção, em 1960. Os migrantes do Sul. Por volta de 1970, milhares de pequenos proprietários rurais do Sul do Brasil que estavam endividados e enfrentavam dificuldades para manter suas propriedades, migraram em busca de novas terras. E muitos desses pequenos proprietários migraram principalmente para a região centro-oeste do Brasil, onde era mais fácil adquirir terras. E nessa região, os novos proprietários passaram a desenvolver a agropecuária, criando gado e cultivando soja, trigo, milho, entre outros produtos. Aí aqui nessa imagem vocês observem que há uma colheita de soja em Tangará da Serra, Mato Grosso, em 2012. Muitos migrantes do sul do Brasil se estabeleceram nessa região e adquiriram terras para o cultivo agrícola. Cultura sertaneja. Por causa dos vários fluxos migratórios, atualmente existem pessoas de origem nordestina vivendo em diversas regiões do Brasil. Ao migrarem, essas pessoas levam com elas parte da cultura do Nordeste brasileiro. As expressões culturais da população nordestina envolvem danças folclóricas, artesanatos regionais, ritmos musicais e pratos típicos. Observe alguns exemplos. Em muitas cidades brasileiras é comum acontecerem feiras de tradições nordestinas, e nessas feiras são vendidos diversos produtos da cultura nordestina, como artesanatos, pratos típicos e vestimentas. Aí aqui vocês podem observar, que é uma feira de São Cristóvão, na cidade do Rio de Janeiro. Também podemos observar a cultura nordestina na região norte. Um dos exemplos disso é o festival realizado na cidade de Parintins, no estado do Amazonas. Neste famoso festival, há apresentações de danças tradicionais da cultura nordestina que foram incorporadas à cultura local. E aqui vocês podem observar uma apresentação de dança típica em Parintins, no Amazonas. E logo mais embaixo, alguns ritmos musicais nordestinos, como o baião, são apreciados em todo o Brasil. Em muitas cidades brasileiras é comum existirem bailes conhecidos como forróis, onde as pessoas dançam o som de músicas de origem nordestina. Aí na imagem podemos observar pessoas tocando e dançando. Essa imagem é de São Paulo e foi tirada em 2012. Nessas duas páginas, 263 e 264, há atividades que vocês deverão responder. A primeira questão, observem bem o mapa, tá? Para que vocês venham pintar corretamente as setas.
A segunda questão, ligar as frases que melhor se complementam. E a terceira, uma entrevista. Então, vocês vão escolher, verificar uma pessoa, fazer uma entrevista e colocar todas as informações no seu caderno. Vamos revisar um pouco do que estudamos neste capítulo. Estudamos alguns deslocamentos populacionais no Brasil, né? Então, vamos relembrar. As pessoas que se mudam para outra região, elas são chamadas de migrantes. A descoberta das drogas do sertão atraiu muitas pessoas para a região amazônica. Os bandeirantes foram importantes para a exploração do interior do Brasil, mas também foram responsáveis pela captura e morte de milhares de indígenas. Outra informação é que a exploração de metais preciosos atraiu grande fluxo de pessoas para a chamada região das minas. O auge da exploração do látex no Brasil ocorreu entre o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX e ficou conhecido como ciclo da borracha. E, por fim, o deslocamento de um grande número de pessoas do campo para as cidades é chamado êxodo rural. Até a próxima aula. Um grande beijo em seus corações.